André Coutinho já tá com a gente ao vivo aqui no estúdio para dar dicas de viagens. Oi, Coutinho, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Ainda bem que os microfones estavam desligados. E aí, Couto, se os bastidores das vezes. Se esse estúdio falasse, ele ia pra uma sessão de terapia. Não, melhor não. Vambora com o assunto. Não é comigo, tá? Não é comigo. Eu tô só defendendo a amizade. Ele Obrigado, tá Couto. A amizade. Mas eu já abri aqui, eu já sei qual é o tema do Coutinho. Que é brasileiros não vão precisar mais de visto para viajar ao Japão, Coutinho. Uma ótima notícia. E nem os japoneses pra cá, né? Nem os japoneses pra cá. Uma ótima notícia que foi divulgada ontem pelo Ministério das Relações Internacionais Exteriores, né, pelo Itamaraty, dizendo que a partir do dia 30 de setembro, os turistas brasileiros não precisarão mais nem sequer do visto eletrônico para poder visitar o Japão. É uma facilidade muito grande. Esse acordo de reciprocidade vai valer pelos próximos 3 anos, a partir do dia 30 de setembro. E reciprocidade, né, o Ivan já adiantou. Então, os japoneses que quiserem visitar o Brasil também não vão precisar de nenhum tipo de burocracia, basta vir aqui com passaporte válido. O brasileiro com passaporte válido, passaporte comum, pode visitar o Japão por até 90 dias, ou seja, dá para viajar, dá para conhecer, dá para turistar pra caramba o Japão. O atual governo tem feito alguns acordos de reciprocidade, né? O Brasil já anunciou, acho que um mês atrás, ainda sem data para começar, que fez um acordo com o México. Então, muito em breve, vai ter uma facilidade também para ir para o México. Quem tentou viajar sabe a dificuldade que foi, primeiro com o visto eletrônico, que não funcionava, e depois com o tal do visto físico, que estava muito difícil, e o México via ali, principalmente na região de Cancún, Riviera Maya, uma queda de 80% do turismo brasileiro. Se isso é tão bom, Coutinho, acho que o Brasil é um país amigo, né, de todo mundo e tal, por que a gente não vê mais disso? E é uma questão de controle, é por uma questão de segurança. Imagino que, por exemplo, os Estados Unidos, obviamente, vai exigir sempre o visto, mas por que a gente não vê isso acontecendo mais entre dois países, já que só há benefícios, né, quando você faz isso, né? Porque a ideia é essa, né? Ampliar o turismo, enfim. Então, é uma questão um pouco complexa, mas nem tanto. É o seguinte, depende do país. Primeiro, depende da vontade dos dois governos, né? Depende da vontade. Não quero falar é difícil a gente não politizar a história, mas a gente está aqui com dois governos que têm pensamentos antagônicos, né? O governo passado e o governo atual. Então, o que aconteceu? No governo passado, o governo passado não exigiu a política de reciprocidade e liberou o visto para americanos, canadenses, australianos e japoneses, certo? Sem a política da reciprocidade. Então, o brasileiro que precisava ir para esses 4 países precisava de, no mínimo, um visto digital para os Estados Unidos, visto físico e etc e tal. E ele não falava assim, não, tudo bem, vocês podem vir para cá e o brasileiro que se vire se quiser ir para lá. A política do atual governo é diferente. Então, a primeira questão do atual governo foi, opa, peraí, eu vou revogar essa lei. Então, australianos, canadenses, americanos e japoneses vão precisar sim de visto para visitar aqui o nosso país, a não ser que vocês queiram conversar com a gente e adotem a política de reciprocidade. E aí o Brasil conseguiu se aproximar do México, conseguiu se aproximar do Japão, e imagino eu que esteja negociando com canadenses, com australianos e aí americanos. E aí é o problema. Porque muitos brasileiros acabam indo morar de forma ilegal nos Estados Unidos. E o visto não inibe, mas é um controle a mais, né? Lembrando, se você não tiver visto, se você vai para um país, por exemplo, para qualquer país da União Europeia, do espaço Schengen, que você não precisa de visto para visitar, mesmo assim, quando você chega, você passa por uma entrevista e você pode ter a sua entrada negada, né? Então, com os Estados Unidos, é por isso que é mais difícil de acontecer esse tipo de política de reciprocidade. Pois é, e a gente vai falar de um outro assunto também. Cadê aqui. Tem uma ilha isolada, né, Coutinho? No Havaí. Nada mal ficar por lá, mas depende, tem alguns probleminhas. Como é que tá essa situação? A ilha de Maui, que é uma ilha, mais uma das ilhas turísticas do Havaí e que está passando por uma situação de incêndio. Incêndio em áreas florestais, por causa justamente do calor muito forte. A gente noticiou aqui algumas vezes na semana passada, que tivemos o julho mais quente da história do planeta Terra. E no Havaí, esse incêndio está fora de controle,
tem afetado voos, tem afetado, obviamente, a vida das pessoas, tirou algumas vidas, mas a gente está falando aqui num quadro de turismo. Então, no turismo, são 400 pessoas que estão ilhadas nessa E que ilha. as pessoas estavam fugindo pro mar, né? Pro mar, Que não exatamente. tinha pra onde correr. E pelo menos mais outras 1.400 pessoas vão ser prejudicadas. Estou falando de novo do ponto de vista turístico. Obviamente que do ponto de vista humano e de perdas também da fauna e da flora, deve ser incalculável, né? 2 pessoas, infelizmente, já morreram por causa desses incêndios, mas do ponto de vista turístico, são quase 2.000 pessoas que estão sendo afetadas. 400 ilhadas, lá não tem como sair, e outras 1.400 que também não tem como chegar a essa ilha que tinham pacotes de viagens programados. O Havaí, que embora seja um estado americano, depende, acho que, única e exclusivamente disso, né? Do turismo ali. O turismo é muito forte no Havaí. Turismo esportivo, né? De muitos surfistas e outras atividades aquáticas também vão para lá. É um lugar que eu ainda não conheço, mas que parece maravilhoso, mas que passa agora por um problema, como passa algumas outras regiões com esse superaquecimento. Vamos seguir acompanhando. Coutinho, obrigada. Um beijo para você. Valeu, beijo.